a diferença entre gravar e entender? Tá? Não é a mesma coisa, e quando você começa a entender a diferença entre algumas coisas, tá? Algumas coisas simples do dia a dia, você consegue dominar mais o processo. Então, quando a gente fala em gravar, o que é gravar? Gravar é quando você, vamos supor, quando você estava aprendendo os números. Você viu lá, 2, você gravou, 2, 3, você estava gravando aquela informação. Entender, o que é entender? Entender é quando você consegue relacionar informações que você gravou. Gravar é o quê? Você aceitar o que é. É porque é desse jeito. É porque é desse jeito e ponto. Quando você relaciona aquilo que você gravou com uma outra coisa. Então, isso é entender. Eu estava lendo um livro ontem, antes de dormir, e ele explicou justamente sobre isso. Por exemplo, o livro estava falando sobre como que se aprende matemática e tudo mais. Na verdade, o processo de aprendizagem ele ocorre em todas as partes, né? Não importa se é inglês, matemática, história. Por isso que é muito bom a gente estar atento a todas as áreas. Mas basicamente o livro falava sobre o quê? Que, por exemplo, para você aprender matemática, você tem que fazer o quê? Você precisa tanto gravar quanto entender. O livro fazia essa analogia. Então, não há como você só entender matemática sem você gravar algumas coisas antes. Mas também não há como você gravar umas coisas antes. Não há como você só gravar. Por exemplo, gente que só decorou a tabela, né? A tabela não, a tabuada. Não há como só você gravar, senão na verdade você fica muito mecânico, você só lembra, você só decora. Então você tem uma parte que você tem que gravar e uma parte que você precisa entender. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, a diferença entre gravar e entender, o como que a gente pode fazer para poder conciliar as duas coisas. O livro falava algo que eu também concordo, que na verdade a chave para um bom aprendizado está no meio. Você tem que gravar algumas coisas, mas você também tem que entender. E como se dá esse processo, tá? Basicamente isso. E eu vou começar com um exemplo aqui bastante comum, vocês passaram por isso, todo mundo passou por isso. Vamos supor, quando você está entendendo, quando você começa a aprender matemática, né? E você tem, vamos supor, os pontos e retas. Então, o que você aprendeu? O que você gravou primeiro? Você gravou ponto. E depois você aprendeu, né? Você entendeu que uma reta é um conjunto de pontos. E depois você foi para um triângulo, para um quadrado e outras formas. Mas nenhum professor de matemática ficou filosofando com você sobre o que é um ponto. Ele falou, isso é um ponto. Ele colocou um ponto lá no quadro e falou, isso é um ponto. E aí ele explicou o que era uma reta. Ele falou assim, uma reta é um conjunto de pontos. E aí quando você viu os pontos alinhados, você falou assim, tá, isso é uma reta. Então quando você gravou que era ponto, você simplesmente gravou, você aceitou que aquilo dali existia. Mas depois, quando ele foi aumentando o nível, foi para coisas mais complexas, você foi relacionando, então, quando eu coloco vários pontos, eu estou criando uma reta. Aí você entendeu a lógica, sacou? Então, é basicamente isso que funciona. Existem coisas que a gente tem que gravar, você tem que saber que existe. Quando você está aprendendo uma língua, tem várias coisas que você vai gravar. Substantivos, você tem que gravar, né? Então, por exemplo, casa, house, car, carro, car, essas coisas. Mas depois disso, depois que você grava, você começa a relacionar esses substantivos com outros, ver uma ligação. E aí você começa a, de fato, entender. Beleza? Então, é essa a primeira coisa. A diferença entre gravar e entender. Você só entende quando você relaciona, quando você vê uma lógica entre duas coisas. Então, a pergunta que não quer calar é: quais são os elementos, quando eu estou falando de inglês, agora vai ser bem específico, quando eu estou falando de inglês, o que eu preciso gravar e o que eu preciso entender? Então, existem elementos que você vai precisar gravar, vai ter elementos que você vai precisar entender. Então, acho que essa é a dúvida lógica que surge na nossa cabeça. Se a gente aprende gravando e entendendo, né, essas duas coisas andam lado a lado,
quais são, o que eu preciso gravar e o que eu preciso entender. Então aqui, ó, por exemplo, vamos falar de grupos de palavras primeiro. Quando a gente fala de nomes, então tá lá, livro, né, book, lei, law, por exemplo, você vai precisar gravar, tá? Você às vezes você não consegue ver uma lógica, né? Na verdade, por exemplo, law, lei, talvez seja até parecido com lei em português, mas dependendo da sua associação, você nem consegue associar. Você, tá, law é lei. Book, uma hora você gravou. Tá? Quando você estava aprendendo a sua língua materna, por exemplo, teve uma hora que você precisou gravar. Isso daqui, essa palavra significa isso. Você não estava relacionando com alguma outra coisa necessariamente. Você aceitou que era assim e ponto. Então, quando nós falamos de substantivos, você vai gravar. Então, esse é o primeiro nível. Você vai gravar, você vai ver a palavra e vai ver como é que se fala, como se pronuncia. Depois que você faz isso, o que vai acontecer? Você vai começar outras palavras, por exemplo, você vai começar a entender. Ainda mais no inglês, que tem muita relação entre palavras. Por exemplo, você tem book é livro. Agora, bookshelf, que é prateleira de livro. Então você... peraí. Então, book mais shelf. Tá. Então, prateleira, né? Para você colocar os seus livros. Você tem outras relações, como, por exemplo, law, lei. Aí você coloca Y-E-R, lawyer, advogado. Entendeu? Então você primeiro grava algumas palavras, depois que você grava, você começa a estabelecer uma relação com outras palavras. E aí você ativa a sua memória. Sacou? Então, existe no primeiro momento, as palavras mais básicas, você precisa gravar. Então você grava e depois você começa a estabelecer uma relação. Verbos também, por exemplo, teach, que é ensinar. Na verdade, você aprende provavelmente você aprendeu professor primeiro, que é teacher. E aí depois de professor, né, teacher, você foi para teach, que é ensinar. Geralmente nesse caso a ordem é inversa, tá? Porque uma das primeiras palavras que você aprende em inglês é teacher, professor. Então, teacher, R, professor. E aí você tira o R e vira ensinar, o verbo ensinar. Então quando você aprende o verbo ensinar, você, então vem de professor, né? Então você acaba fazendo essa relação. Então os primeiros elementos que você começa a gravar são esses, entendeu? Você vai gravar alguns nomes, algumas palavras, e depois disso você vai começar a estabelecer uma relação entre elas, beleza?